Você acreditaria se eu dissesse que é possível transformar 12 meses de esforço em apenas 30 dias de resultados? Parece absurdo, não é? A vida inteira você foi ensinado que dinheiro só vem através de suor, esforço físico e sacrifício. Mas e se eu dissesse que isso é uma mentira? Eu descobri que o segredo não está em trabalhar mais horas, mas em mudar a forma como você pensa. Eu mesmo saí de $4.000 por ano e alcancei $15.000 por mês em menos de 12 meses. E acredite, eu não tinha estudos, não tinha contatos, não tinha nada, apenas um livro e uma decisão. Eu acreditava com todas as minhas forças que trabalhar duro era o único caminho para conquistar uma vida melhor. Eu me levantava antes do sol nascer, vestia o uniforme do Corpo de Bombeiros e enfrentava turnos intermináveis, muitas vezes voltando para casa completamente esgotado. Trocava o meu tempo, que é o bem mais precioso que temos, por um salário fixo que mal cobria as contas do mês. Era como se estivesse preso em uma corrida sem linha de chegada, correndo sempre, mas nunca avançando. Talvez você também já tenha sentido isso. A sensação de que se esforça demais, se doa ao máximo, mas quando olha para o resultado, percebe que continua no mesmo ponto. É como se o tempo escorresse pelas mãos e por mais que você tente segurar, ele simplesmente vai embora. Eu me lembro de noites em que chegava em casa tão cansado que não conseguia imaginar uma vida diferente. Eu dizia para mim mesmo, se eu trabalhar ainda mais, alguém vai notar e então os resultados virão. Mas eles nunca vinham. A verdade é que não importava quantas horas eu colocasse naquele trabalho, o limite já estava estabelecido. Era como trocar baldes d'água em um poço sem fundo. Quanto mais eu jogava, mais vazio parecia. E com isso, os anos iam passando, e a minha conta bancária continuava quase sem movimento, como um rio seco. E essa é a realidade de milhões de pessoas ao redor do mundo. Elas acreditam, porque foram ensinadas assim, que sucesso vem de suor, sacrifício e de abrir mão de si mesmas. Foram programadas desde cedo para acreditar que dinheiro só pode vir do esforço físico. Mas olhe ao seu redor. Os mais ricos do planeta não são necessariamente aqueles que trabalham mais horas. Muitos deles, inclusive, trabalham menos do que você. Então, onde está a diferença? Está no modo de pensar, na forma como utilizam o poder da mente. O corpo tem um limite natural, mas o pensamento é infinito, criativo e sem fronteiras. Quando eu entendi isso, percebi que estava vivendo uma mentira. Durante anos, me fizeram acreditar que o esforço físico era suficiente. Mas a verdadeira riqueza não nasce do desgaste do corpo. Ela nasce da capacidade de enxergar possibilidades que outros não veem. Pense por um instante. Quantas pessoas você conhece que acordam cedo, enfrentam trânsito, trabalham o dia inteiro, voltam para casa sem energia para a família e no dia seguinte repetem exatamente o mesmo ciclo? Elas não vivem, apenas sobrevivem. Estão como náufragos em alto mar, com a água batendo no pescoço, tentando apenas respirar para não se afogar. Esse foi o meu despertar. Perceber que trocar tempo por dinheiro é o pior negócio que alguém pode fazer. Tempo é finito, não pode ser recuperado, enquanto dinheiro pode ser multiplicado. E se você baseia sua vida apenas na troca do tempo por um salário, já começa com a maior desvantagem possível, porque seu recurso mais precioso está se esgotando a cada segundo. Quando finalmente entendi que a mente poderia criar mais do que minhas mãos jamais conseguiriam produzir, senti como se uma porta tivesse se aberto diante de mim. Era como se eu tivesse saído de uma sala escura para um campo iluminado. Percebi que havia sido enganado por anos. A escola não ensina a enriquecer, ensina a obedecer, a ser um bom funcionário, a cumprir metas que não são suas. Liberdade financeira, criação de riqueza, nunca se fala nisso. Acreditar que escola ou trabalho trarão liberdade é o maior erro que a maioria comete.
Talvez você pense, mas não tenho educação formal, nem talento especial. Eu também pensava assim. Descobri que não é preciso ser gênio ou ter diplomas, mas sim coragem de questionar o que foi ensinado e pensar diferente. Enquanto a maioria segue a correnteza da escassez, você pode remar para o lado oposto. Alguns chamam isso de arriscado, mas o que é mais arriscado? Tentar algo novo ou passar a vida cansado, endividado, sem esperança? O choque que me despertou foi perceber que não era a falta de esforço que me prendia, mas o tipo de esforço que eu fazia. Não eram minhas mãos que me libertariam, mas minha mente. A verdadeira transformação começa dentro de nós. Quando Think and Grow Rich, de Napoleon Hill, chegou às minhas mãos, eu estava no fundo do poço, endividado, sem perspectivas, acreditando que minha vida seria só contas atrasadas e decepções. No começo, parecia mais um livro que eu não teria paciência para ler. Mas virando as páginas, percebi algo que ninguém me disse. Dinheiro não é a causa, é o efeito. Ele reflete a vibração mental que mantemos todos os dias. Até então, eu cuidava dos sintomas, não da raiz. Minha mente começou a se abrir. O que sentimos, imaginamos e acreditamos profundamente constrói nossa realidade. A ciência confirma. O cérebro não distingue entre experiência real e imaginada. Ao se ver mentalmente vivendo uma vida próspera, ajudando pessoas e escolhendo seu caminho, o cérebro cria caminhos para tornar isso real, mudando decisões e comportamentos, e aquilo que parecia impossível começa a se concretizar. Eu me lembro das primeiras vezes em que pratiquei a visualização. Eu fechava os olhos e me via acordando sem o som irritante do despertador, abrindo as cortinas para deixar a luz entrar em uma casa confortável, escolhendo o que faria naquele dia sem ter que pedir permissão a ninguém. Era apenas um exercício mental, mas ao repetir isso diariamente, algo começou a mudar. Não era apenas o que eu via nos meus pensamentos, era como eu me sentia. E esse sentimento novo passou a orientar minhas escolhas. Onde antes eu via portas fechadas, eu comecei a enxergar pequenas oportunidades. Onde antes eu acreditava que não havia saída, eu percebia caminhos possíveis. É curioso como isso acontece. Você já reparou que pessoas confiantes parecem atrair boas situações? Enquanto aquelas que vivem reclamando parecem estar sempre cercadas de problemas? Isso não é coincidência, é vibração. Quando você sustenta um pensamento carregado de fé e entusiasmo, sua energia muda. E quando sua energia muda, você se conecta a situações diferentes, a pessoas diferentes, a oportunidades que estavam ali o tempo todo, mas você não conseguia perceber. No meu caso, o impacto foi imediato. Eu saí de uma mentalidade de escassez, de alguém que se preocupava apenas em sobreviver até o fim do mês, para alguém que ousava imaginar uma vida abundante. E quanto mais eu imaginava, mais eu sentia como se essa vida já estivesse disponível para mim. Esse detalhe é importante. Não basta apenas sonhar, é preciso sentir, porque o cérebro responde à emoção. Sem emoção, a imagem não tem força, mas quando você une o pensamento ao sentimento, cria uma energia tão forte que o mundo externo não tem escolha a não ser se alinhar a ela. Foi essa prática que me fez dar os primeiros passos em direção a algo que eu jamais teria acreditado antes. Eu não tinha capital, não tinha contatos, não tinha formação acadêmica, mas eu tinha um novo padrão mental. E esse novo padrão passou a guiar cada movimento meu. Comecei a agir com mais confiança, a falar de forma diferente, a tomar decisões mais ousadas. E como consequência, as oportunidades começaram a aparecer. Pessoas certas entraram no meu caminho, ideias novas surgiram, e aos poucos a vida que eu visualizava começou a se tornar real. Essa é a grande diferença entre viver aprisionado pelas circunstâncias e viver guiado pela visão interior.
As circunstâncias tentam te convencer de que você está preso, que não há saída. Mas a visão interior abre um portal para algo maior. O dinheiro, que antes parecia inalcançável, começou a aparecer de maneiras inesperadas. E não porque eu trabalhasse mais horas, mas porque eu estava vibrando de acordo com uma nova realidade. A verdadeira transformação não começa no bolso, começa na mente. Foi assim que eu descobri que aquilo que parecia impossível podia ser alcançado, desde que eu sustentasse a imagem com emoção, fé e persistência. Existe uma lei silenciosa, mas implacável, que governa o valor que recebemos em dinheiro. Ela não está escrita em nenhum contrato, mas influencia cada centavo que entra na sua vida. Eu a chamo de lei da recompensa. Essa lei me ensinou que a quantia que você recebe é determinada por 3 fatores: o quanto aquilo que você faz é necessário, o quão bem você faz e o quão difícil é alguém conseguir te substituir. Durante anos eu ignorava essa verdade. Eu me limitava a cumprir ordens, a ser pontual, a fazer apenas o suficiente. E mesmo me esforçando mais do que a maioria, eu continuava preso no mesmo patamar. Foi doloroso perceber que esforço não é suficiente quando falta diferenciação. A minha grande virada aconteceu quando aceitei que eu precisava me tornar raro. Entendi que, se eu fosse apenas mais um, seria facilmente substituído. Mas se eu elevasse meu nível, se eu me tornasse indispensável, ninguém poderia me ignorar. Foi nesse momento que percebi que não era apenas sobre trabalhar, mas sobre crescer todos os dias, sobre entregar mais do que esperavam de mim. Eu lembro como se fosse hoje, o dia em que uma mulher se aproximou de mim após uma palestra. Ela estava com lágrimas nos olhos, segurando um envelope simples. Dentro havia $50, uma quantia pequena, mas carregada de significado. Ela me disse: "Você salvou a minha vida hoje." Aquilo me atingiu em cheio. Naquele instante, percebi que a verdadeira recompensa não está apenas no dinheiro, mas no impacto que criamos na vida de outras pessoas. E é esse impacto que, inevitavelmente, se transforma em prosperidade. A partir daí comecei a observar a diferença entre quem prosperava e quem permanecia estagnado. Quem se destaca está sempre investindo em si mesmo, aprendendo algo novo, buscando ser melhor no que faz. É por isso que, segundo pesquisas da Universidade de Michigan, pessoas que investem constantemente em seu desenvolvimento profissional têm rendimentos acima da média e relatam maior satisfação pessoal. Isso confirma o que eu já havia vivido na prática. Quanto mais você cresce por dentro, mais cresce por fora. Mas eu também vi o outro lado. Conheci profissionais extremamente talentosos que ficaram para trás porque não se permitiram evoluir. Eles acreditavam que o simples fato de serem bons em sua função seria suficiente para garantir segurança. Mas não era. O mundo muda, as demandas mudam, e se você não cresce junto, fica invisível. Uma vez um jovem designer me procurou frustrado, reclamando que ganhava pouco. Perguntei a ele: "Você estuda todos os dias? Você acompanha as tendências? Você melhora sua comunicação? Você entrega algo que ninguém mais entrega?" Ele ficou em silêncio, porque sabia a resposta. A mediocridade é confortável, mas não gera prosperidade. Foi nesse ponto que compreendi que a lei da recompensa é justa e ao mesmo tempo dura. Quanto mais raro você se torna, quanto mais valor você gera, mais alto é o retorno. Não há como fugir disso. Por isso, quando olho para trás e penso em tudo o que vivi, vejo que a transformação real não veio de trabalhar mais horas, mas de me tornar uma versão maior de mim mesmo. A vida não paga pelo esforço físico, ela paga pela contribuição única que você oferece. E quando você decide entregar algo que só você pode dar, quando se recusa a ser substituível, o universo inteiro encontra um jeito de te recompensar.
Eu cresci acreditando que a única forma de ganhar dinheiro era trabalhando em um único emprego, dedicando horas e mais horas em troca de um salário fixo. E por muito tempo, essa foi a realidade que eu conheci. Mas em algum momento, eu percebi que se continuasse preso a esse modelo, estaria condenado a viver limitado para sempre. Foi então que descobri um princípio que mudou completamente a maneira como eu enxergava a riqueza. A importância de construir múltiplas fontes de renda. A maioria das pessoas pensa que isso significa ter 2 ou 3 empregos, se matando de tanto trabalhar, dobrando a carga de esforço. Mas isso não é liberdade, é apenas multiplicar o cansaço. O que realmente transforma é entender que você pode criar canais de renda que funcionam mesmo quando você não está presente, que continuam gerando retorno enquanto você descansa, viaja ou passa tempo com sua família. No começo, essa ideia me pareceu estranha. Eu havia sido criado em um ambiente onde cada dólar precisava ser arrancado com suor. A noção de ganhar dinheiro enquanto dormia parecia até imoral. Mas com o tempo, percebi que não era exploração, e sim inteligência. A verdadeira abundância não está em trabalhar mais, mas em criar sistemas que geram valor continuamente. Foi aí que eu comecei a estudar investimentos, a observar pessoas que criavam negócios que funcionavam além da presença delas. Passei a enxergar oportunidades em produtos digitais, em parcerias estratégicas, em ativos que não dependiam da minha presença física para existir. Eu entendi que cada nova fonte de renda era como abrir uma nova torneira em uma casa. Se uma secasse, as outras continuariam a jorrar. Eu vi de perto pessoas transformarem suas vidas aplicando esse princípio. Uma jovem que conheci começou quase do zero, vendendo como afiliada de produtos simples. Em pouco tempo, criou seu próprio curso, depois passou a oferecer consultorias e em menos de 2 anos já tinha 5 fluxos de renda diferentes. Hoje, ela viaja o mundo, escolhe com quem trabalha e não depende de um único cheque no fim do mês. O que a impulsionou não foi sorte, mas a decisão de não ficar dependente de apenas uma fonte. E a ciência comprova o que vivemos na prática. Pesquisas realizadas pela Universidade de Cambridge mostram que pessoas com múltiplas fontes de renda não apenas ganham mais, mas também apresentam níveis mais baixos de estresse e maior senso de propósito. Isso acontece porque a segurança não vem apenas do dinheiro, mas da liberdade de saber que você não está refém de uma única escolha. Eu sei que neste momento talvez você esteja pensando que não tem capital, que não tem ideia de como começar. Mas a verdade é que nunca houve um tempo tão favorável quanto o de hoje. A tecnologia abriu portas que antes estavam fechadas. Qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, pode criar um produto digital, ensinar algo que domina, vender online, investir pequenas quantias em ativos que multiplicam valor, alugar algo que não usa ou se conectar a plataformas de parceria. As oportunidades estão ao alcance de todos, mas poucos enxergam porque continuam presos ao pensamento antigo de que só existe um caminho. Foi nesse momento da minha vida que eu percebi que não precisava esperar por algo grandioso para começar. Bastava dar um passo, ainda que pequeno. Eu errei, testei, recomecei, até que finalmente entendi a estratégia que chamo de M3. A primeira modalidade é trocar tempo por dinheiro. E essa todos já conhecem. A segunda é investir dinheiro para multiplicar. E poucos realmente dominam isso. Mas a terceira, a mais poderosa, é criar fontes que trabalham de forma independente, que produzem mesmo quando você não está envolvido diretamente. E quando você consegue chegar nesse ponto, a vida muda de nível. Eu quero te lançar um desafio agora. Nos próximos 7 dias, anote todas as ideias que surgirem sobre formas de gerar uma nova fonte de renda.
Não analise demais, apenas escreva. Ao final desse período, escolha uma dessas ideias e dê o primeiro passo. Não precisa ser perfeito, não precisa ser grande. O importante é começar, porque é a ação que abre portas que o pensamento sozinho nunca conseguiria abrir. E quando você menos esperar, perceberá que já deu início a um processo que pode colocar em suas mãos o que antes parecia inalcançável. Esse é o verdadeiro caminho para conquistar a liberdade. Não depender de um único fluxo, mas se tornar a fonte inesgotável que cria vários. Mesmo depois de ter multiplicado minha renda e experimentado transformações que antes pareciam impossíveis, ainda precisei enfrentar um inimigo silencioso que vivia dentro de mim, a imagem que eu tinha de mim mesmo. Era como se, por mais que os números na conta bancária mudassem, algo dentro de mim ainda estivesse preso ao velho padrão de escassez. Eu me recordo de quando recebi o convite para falar em uma grande empresa diante de executivos que ganhavam milhões de dólares por ano. Minha primeira reação foi recusar. Eu pensei, quem sou eu para ensinar algo a essas pessoas? O medo tentou me convencer de que eu não estava à altura, de que eu não era suficiente. Aquele momento revelou o quanto a autoimagem pode ser um cárcere invisível, limitando não apenas o que fazemos, mas também o que acreditamos merecer. Mas algo dentro de mim me empurrou para frente. Eu fui, mesmo com o coração acelerado e as mãos suadas. E durante aquela palestra, quando um dos diretores se levantou e disse que eu havia colocado em palavras exatamente o que ele sentia há anos, percebi a verdade. O valor não está em quanto você possui, mas na vibração que você transmite. Foi nesse instante que compreendi que a abundância não é apenas financeira, é um estado interior. Se você não acredita que é digno, se não se vê como alguém merecedor, a prosperidade que chegar até você não terá onde se sustentar. É por isso que tantas pessoas que ganham na loteria acabam falindo pouco tempo depois. Elas recebem o dinheiro, mas não transformam a autoimagem. Continuam vibrando escassez e a vida sempre reflete aquilo que carregamos por dentro. Meu maior aprendizado: não basta mudar o saldo da conta, é preciso mudar a identidade. Precisei trocar pensamentos como "isso não é para você" por imagens de confiança, merecimento e abundância. Isso não acontece da noite para o dia, é fruto da repetição. Hoje, a neurociência chama isso de neuroplasticidade. O cérebro cria novas conexões a partir do que você repete com emoção. Usei visualizações, afirmações de prosperidade e gratidão antecipada por uma vida que ainda não existia, mas já estava dentro de mim. Pouco a pouco, minha prática mudou tudo. Onde antes me sentia pequeno, passei a me sentir grande. Onde duvidava da minha capacidade, comecei a agir com confiança. Novas oportunidades surgiram, novas pessoas entraram na minha vida. Novos caminhos se abriram. A vida não dá o que você quer, mas o que você acredita ser possível. Se acredita que merece pouco, receberá pouco. Se acredita em abundância, o universo confirma essa crença. É por isso que eu digo que o maior trabalho que alguém pode fazer não é externo, mas interno. Porque quando você muda por dentro, tudo ao redor começa a se alinhar. E foi isso que aconteceu comigo naquele dia diante daqueles executivos. Eu entendi que não precisava provar nada para ninguém, apenas sustentar a vibração da verdade que eu carregava. E quando fiz isso, percebi que não importava quantos milhões aquelas pessoas já tivessem conquistado. Todos nós estávamos unidos pela mesma busca, a de viver de acordo com aquilo que acreditamos ser. Esse foi o momento em que eu realmente compreendi que o limite nunca esteve fora, sempre esteve dentro. Quando você começa a compreender que tudo o que busca já está dentro de você, cada passo passa a ter um novo significado. A mudança que deseja não é distante,
Ela começa no momento em que você decide pensar diferente. E se esse conteúdo trouxe clareza, lembre-se de não guardá-lo só para si. Compartilhe com alguém especial, alguém que você sabe que precisa ouvir essas palavras hoje. Isso pode ser o ponto de virada na vida dessa pessoa. Eu agradeço por ter estado comigo até aqui e já estou preparando algo ainda mais profundo para você. Estarei te esperando no próximo vídeo.